Graça e paz, queridos irmãos. Hoje nós vamos mergulhar em um dos textos mais conhecidos e amados das Escrituras, o Salmo de número 23. Muitas vezes ele é lido em funerais, em momentos de dor, em situações de fragilidade, mas esse salmo ele não é apenas para dias de luto, dias de dificuldades, não. Ele é um cântico de confiança que serve para toda a vida. Davi escreve não como um rei, não como um guerreiro, mas como uma ovelha que olha para o seu pastor. E ele mostra que a verdadeira segurança não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. O texto diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No verso 1, ele diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O termo usado aqui é o Yahvé, o tetragrama YHWH. É como Deus se apresentou, o Deus da aliança. Um Deus, como é descrito lá em Êxodo ou Deuteronômio, se não me falha a memória, que não é um Deus de longe, mas um Deus de perto. Ele não é um Deus distante, mas o Deus vivo que libertou Israel e prometeu estar com o seu povo. Trazendo para nós, Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos deixaria, ele não nos abandonaria, ele não permitiria que o seu povo estivesse sozinho. Antes, estaria conosco. Quando Davi diz, o meu pastor, ele está personalizando. Por mais que na oração nós dizemos, Pai nosso que estás no céu, Davi aqui não coloca Deus num coletivo. Ele não diz nosso, mas ele diz meu. Porque ao mesmo tempo que o Pai é nosso, mas ele também é o meu pastor, o meu Pai. É íntimo demais pensar assim. Assim como Davi um dia cuidou das ovelhas, de cada uma individualmente, Deus também conhece. E te conhece pelo seu nome. Te conhece individualmente na personalidade. E isso é poderoso, isso é transformador. Porque quando nós entendemos que Deus nos conhece na nossa intimidade, eu quero dizer para você que Deus conhece as suas falhas, Deus conhece as suas dificuldades, Deus conhece as suas carências, Deus conhece os seus medos, e sim, Deus também conhece os seus pecados. E mesmo assim ele escolheu te chamar pelo nome. Davi também diz, nada me faltará. Isso não quer dizer que você não vai haver falta de problemas. Aliás, irão haver problemas. Ou vai haver uma espécie de riqueza ilimitada. Não é isso. Isso significa que Deus garante o suficiente para viver e perseverar na fé. Jesus ecoa isso dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos para o texto e Jesus está dizendo estas coisas, ele está se referindo no que ele disse antes. E para a gente fazer uma síntese, Jesus estava dizendo sobre o que comer, sobre o que vestir. Sabe, nunca irá faltar o necessário. Às vezes a gente quer o desnecessário, mas o necessário, o que é essencial, o que é primordial para a nossa vida, Deus garante. E isso é a certeza que nos faz confiar plenamente em Deus. No verso 2, Davi diz, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Em Israel, os pastos eles não eram abundantes e ovelhas dependiam do pastor para encontrar alimento. Ou seja, os verdes pastos é um sinal de provisão, mesmo em meio à escassez,
mesmo em meio às dificuldades de se encontrar a abundância, mesmo em meio a um cenário de deserto, há verdes pastos preparados para nós. Por quê? Porque Deus tem cuidado do seu povo em tantos detalhes que é surpreendente. É compreensível, às vezes, num momento de dificuldade, num momento de turbilhão, num momento em que as emoções se afloram por causa da dificuldade vivida, nós não encontrarmos essa segurança. E por causa do momento, nós esquecemos de olhar para trás. Mas quando nós olhamos para trás, nós vemos que em tantos momentos Deus cuidou de nós. Houve provisão, mesmo que parecesse impossível haver provisão. Houve provisão. Tem mais um detalhe. Ele diz: deitar-me faz. Ovelhas só se deitam quando elas estão saciadas e seguras. Deixa eu te dizer uma coisa. A ovelha, ela é um animal insaciável. Ou seja, ela vai consumindo e segue nessa vida de consumismo, de buscar sempre algo mais, de insatisfação. Mas quando nós temos o nosso pastor cuidando de nós encontramos nele satisfação. Parece algo tão distante nos nossos tempos. A palavra satisfação, a palavra contentamento, parece ser algo tão longe. Porque nós sempre estamos buscando algo mais, precisando ter algo mais, precisando de uma coisa a mais, precisando daquilo outro, de algo acima, algo maior. E nós não nos contentamos mais com nada. Mas quando nós estamos em Cristo, tudo isso que nós buscamos, talvez para aliviar a nossa dor, aliviar o nosso ego, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos traumas, quando nós estamos em Cristo, nós podemos descansar de tudo isso. Entender que nem sempre eu vou ter tudo o que eu quero, mas sempre eu terei tudo o que eu preciso. O outro ponto é as águas tranquilas. Falando de refrigério. Diferentes de águas agitadas que assustam as ovelhas, o salmista está dizendo que são águas serenas. Em Cristo Jesus é onde nós encontramos uma paz que transcende todo entendimento. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos seguros, providos e saciados. Nele nós encontramos tudo isso. No versículo 3 ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A palavra hebraica chuv significa restaurar, renovar, trazer de volta. Deus não apenas consola, ele ressuscita almas abatidas. Poderíamos dizer: renova minha alma, restaura minha alma, traz de volta a minha alma. Porque às vezes no caminhar da vida, nossa, são tantas situações que praticamente a alma desfalece. Mas Deus não apenas consola, ele ressuscita as almas abatidas. Ele também nos guia pelas veredas da justiça. Não basta Deus nos suprir nas necessidades materiais e sentimentais. Ele nos conduz em santidade e em retidão vida. E tudo isso acontece por amor do seu nome. Não é porque nós merecemos, mas porque Deus é fiel. Paulo confirma: se formos infiéis, ele permanece fiel. 2 Timóteo 2,13. Irmãos, pensem numa criança atravessando uma rua movimentada. Ela segura firme na mão do pai. E ali ela se sente segura e confiante porque ela está segurando na mão do pai. Mas o segredo não está na força da criança, mas na firmeza da mão do pai.
é a mesma forma conosco. Não é a força da nossa fé que nos sustenta, mas a fidelidade do nosso pastor. Talvez você esteja cansado, confuso, até mesmo vazio. O Salmo 23 nos mostra que Deus não é um chefe distante, mas um pastor presente. Ele sabe onde a sua alma precisa de descanso. Ele sabe em quais áreas da vida, da sua vida, precisam de restauração. E ele mesmo se compromete a guiar você no caminho da justiça. Uma ovelha sozinha, ela não sobrevive. E nós, sem a presença do Senhor, ficamos totalmente vulneráveis. Mas com Ele, somos guardados, nutridos e renovados. A palavra para nós hoje é descanso em confiança. E se o Senhor é o nosso pastor, não há motivo para a ansiedade dominar você. O cuidado dele é real, constante e fiel. Nós devemos lembrar sempre: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então deixe essa verdade renovar sua alma, até que a paz do Senhor reine em seu coração. Amados, hoje nós vimos como nós vimos que Deus, como pastor, é nosso provedor, guia e restaurador. Ele dá alimento, descanso, paz e direção. E tudo isso não depende da nossa capacidade, mas da fidelidade do seu nome. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que não está sozinho. E que possamos juntos caminhar sempre perto do nosso bom pastor, Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você e te alcance no dia de hoje.